A Solange coloca aqui a questão que não vê os governos preocupados com essa questão. Acho que isso é absolutamente verdade, né? Mesmo aqueles governos de esquerda, mesmo aqueles governos que às vezes nós ajudamos a eleger, sempre coloca a questão racial de forma secundarizada, e na maioria das vezes colocam de forma secundarizada, e isso aí a gente sabe o prejuízo que significa. E o que a gente precisa fazer é aquilo que a gente sabe fazer muito bem, que é brigar, né? Ir para a rua, brigar, pressionar, encher o saco mesmo dos governos, mesmo aqueles governos que foram eleitos por nós, para que isso seja implementado. Acho que não tem outro jeito além da gente ir para a rua. E a Solange coloca uma coisa que eu considero bastante importante, que é a questão de que não basta ser negro, né? Às vezes nós temos aqui no Brasil exemplos de negros que não só assumem a questão racial, como muitas vezes trabalham contra, né? São adversários da discussão da questão racial. O maior exemplo é o Pelé, né? Que a gente já vê que cada dia ele solta uma pérola aí, que recentemente as manifestações racistas em estádio falam, não, isso aí é banal, isso aí acontece, não tem problema e tal. Quer dizer, um cara com a visibilidade que ele tem mundial poderia dar pelo menos alguma contribuição para questionar isso aí. Então é verdade que não basta ser negro, tem que ter a consciência racial e tem que ter o compromisso. E aí entra até numa discussão que alguns companheiros e companheiras do movimento negro, às vezes, e eu sou militante do movimento negro desde 1978, às vezes coloco de forma equivocada, porque achando que basta ter uma cara preta lá que resolve o problema, né? Nós tivemos na prefeitura de São Paulo, a maior prefeitura, a mais rica prefeitura do país, o terceiro maior orçamento do país, nós tivemos um prefeito negro, que foi o Pita, Celso Pita, que foi colocado lá pelo Maluf. Além de ser um bandido envolvido lá com o Maluf, para os negros de São Paulo, não houve um único avanço para melhorar sua condição social. Apenas melhorou a vida do Pita, ele melhorou bem a vida dele. Mas agora, no que diz respeito à saúde, à educação, ao transporte, à questão do trabalho informal, ele continuou tanto quanto o Maluf, sucateando a saúde, sucateando a educação, perseguindo o trabalhador informal, que a maioria é negro. Quem é que usa a saúde pública? A maioria são negros. Quem é que usa a educação pública? A maioria são negros. Então, ele foi um negro que foi lá colocado. Muitos negros de São Paulo votaram nele por ele ser negro, só que é um cara que não tinha compromisso nenhum com a questão racial. Então, eu acho que é uma discussão um pouco mais politizada, e a gente não dá para ficar mesmo naquela discussão rasa, não, é negro, tá bom, tá resolvido o problema. Da mesma forma a questão das mulheres, né? A Inglaterra teve a Margaret Thatcher lá como primeira-ministra, e ela foi tão sanguinária quanto qualquer outro homem dirigindo o imperialismo inglês. Então, eu acho que não basta ser homem, não basta ser mulher, ser só mulher, não basta ser só negro, tem que ser pessoa que tenha compromisso com a questão, e eu concordo com a fala que a Solange fez. O Marcelo coloca uma questão ousada aqui, que é estender essas propostas para as direções sindicais, que isso normalmente dá uma briga muito grande entre nós, porque ninguém quer abrir mão do poder, né? Então, quando você estabelece uma cota mínima nas direções, o pessoal fica muito bravo. Mas nós temos um exemplo que a gente pode seguir. Por exemplo, e aqui não é querendo fazer propaganda partidária, no 4º Congresso do PT foi aprovado que nas direções estaduais, em todas as instâncias de direção, tem que ter no mínimo 50% de mulheres, no mínimo 20% de jovens e no mínimo 20% de negros. Isso fez com que mudasse um pouco a realidade, a composição das direções do PT, que a maioria, como nós sabemos, é composta por homens brancos e de média idade. Então isso vai renovando. De repente, no movimento sindical, eu acho que a gente pode retomar essa proposta que já foi apresentada algumas vezes, mas tendo um cuidado também da gente adequar a nossa realidade. E aí, por exemplo, nós temos um sindicato lá em São Paulo, que é o Sindicep, dos servidores municipais, que eu tive numa reunião recentemente com elas, que a maioria são mulheres.
assim, da direção do sindicato, 90% é de mulheres negras. Se nós formos colocar lá, queremos no mínimo 20%, é inócuo, não faz sentido, porque aquilo já está dado. Então a gente tem que adequar a nossa realidade. Lógico que não são todos os sindicatos que têm essa realidade específica lá. Você resolve isso pra gente, não? Eu resolvi. A Raquel coloca do sindicato cobrar a luta de todos e fez uma série de colocações aí que eu concordo, inclusive na questão de uma mesa da questão racial específica nos congressos. Primeiro eu queria destacar algo que ela falou aqui que eu acho que é importante e que eu acho que está explicitado nessa Assembleia. A luta contra a discriminação racial não é uma luta só de negros. Nós temos aqui várias pessoas de pele clara, que às vezes pode ter até ascendência negra, mas dentro da realidade do Brasil é considerado branco, né? Se for lá para fora, talvez seja considerado negro, que nem o Neymar, né? Que ele descobriu que era negro lá no exterior, que aqui ele pensava, né? Lá que ele descobriu que era negro. Mas aqui... Daniel Alves também. Daniel Alves, Isso, descobriram agora quando sofreram o racismo. Então, dentro da realidade do Brasil, muitas pessoas passam por brancos e não sofrem a discriminação racial, mas têm a compreensão da importância da luta contra a discriminação racial e são solidários dessa luta. Então, isso é que é importante. E eu acho que é um discurso que nós precisamos levar para o conjunto da diretoria do sindicato, que olha, essa questão racial, não é problema do Carlos, ele que gosta lá dos pretos, lá ele se vira, né? Normalmente acontece isso. Não, é a questão de toda a diretoria, negros, brancos, seja quem for, porque tem que assumir, para não ficar aquela coisa de jogar no gueto, então isso é problema deles, eu não tenho nada com isso, que eu sou branquinho, né? Então, acho que é importante reforçar isso. E uma outra coisa também que é complicado, que eu acho que nós temos que, faz parte da nossa disputa interna, é esse costume que parte, inclusive, do movimento sindical, da esquerda, dos partidos tem, de colocar os oprimidos tudo no mesmo balaio. Todo mundo, mulher, índio, negro, gay, todo mundo é oprimido, então tá, vamos lá, coloca eles tudo junto e eles se viram lá. Não é isso, as discriminações são diferentes, têm caráter diferente, têm situações diferentes e que precisam ser pautados de forma diferente. Lógico que nós somos solidários a todas as lutas contra a discriminação, mas tem uma discriminação específica, que tem uma história específica, que tem uma forma de atuar específica em relação aos negros, que nós queremos pautar com a importância que ela deve ser pautada e com o espaço que ela deve ser pautada. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem sempre que estar brigando por esses espaços maiores dentro das nossas instâncias de discussão. E por fim, a Luísa coloca uma coisa que tem sido o nosso sempre calcanhar de Aquiles, é os questionamentos jurídicos, né? Sempre tem isso, né? Por exemplo, existiu algumas cidades, agora não me lembro, parece que em Santa Catarina, no Paraná, que tinham aprovado o 20 de novembro como feriado. A associação comercial e outros setores conservadores foram para cima, entraram no judiciário e acabamos perdendo o judiciário. Vitória, aconteceu isso também? Então isso por quê? Porque o poder judiciário normalmente é conservador, o poder judiciário normalmente é racista, que é um poder extremamente elitista, porque é muito comum, nós vemos muito questionamento por parte da mídia, da população, em relação ao poder legislativo e executivo. Chega a época de eleição, o povo fala, não, esse é tudo ladrão, tudo ganha isso. Agora o poder judiciário é o poder mais elitista que tem, um poder que não é renovado pelo povo, porque o cara vira juiz, desembargador, juiz do Supremo, aí até 70 anos ou até morrer, não tem renovação e é um poder absolutamente distanciado do povo e por isso é um poder racista também, que é o poder da elite da elite. Então, realmente é uma briga séria que a gente tem e nós precisamos estar confrontando eles e não é fácil. A Luísa fala também a eleição direta dos diretores, né? Evidente, isso aí é... No estado no município de Vitória tem. Tá, mas a ideia é que o estado todo tem eleição direta. Isso, no caso das escolas estaduais, é indicação.
Sim, e certamente seria um avanço. Eu tive na Bahia uns tempo atrás e casualmente eu fui justamente no período que estava tendo eleição para diretores, e lá parece que no estado inteiro a eleição, os diretores são eleitos pela comunidade. Eu acho que isso seria muito legal. Em São Paulo não é assim, é indicação mesmo, mas seria bom que tivesse em tudo quanto é lugar, e inclusive isso aí contribuiria para que tivesse mais negros como nas direções, né? Porque estaria democratizando. É concurso público, isso é verdade. E a questão da 10.639, aí nós vamos tratar na outra parte, que é a questão das comunidades tradicionais. Eu trouxe inclusive algumas propostas, e reforçar isso que a Heloísa falou no final, que é a questão do bullying ou diversidade. Não tem a ver com aquilo que nós tínhamos falado antes. A questão racial não é bullying. Isso é bullying, inventaram essa palavra bonita, americana e tal, né? É racismo. Racismo é racismo. Bullying é outra coisa, né? A questão da diversidade não nos contempla. Em São Paulo foi feito um arremedo por parte do governo estadual de tentar dizer que estava aplicando a Lei 10.639, eles criaram um programa chamado Educando para a Diversidade. Na época eu estava na diretoria de ensino, na oficina pedagógica, e até participei desse projeto. E foi um negócio decepcionante, porque não forma nada, não coloca tudo no mesmo balaio, e foi uma porcaria. Então acho que a gente tem que realmente bater para não ficar diluído a discussão da questão racial, o combate ao racismo, nessa questão da diversidade, na questão do bullying. É uma questão específica que a gente precisa pontuar com certeza, e eu concordo com a Heloísa nesse sentido. Ramos, só antes de finalizar essa questão da ordem, se estendesse um pouco, vou falar sobre aquela questão do projeto dos escritores negros e tal, porque eu acho que é um assunto que não sei como ele está aqui no estado do Espírito Santo, mas é um assunto que interessa bastante, porque nós, pelo menos do tempo que eu frequento por aqui, eu sei que tem um grupo significativo de pessoas capacitadas para tocar esse projeto da editora que você está tocando, que eu achei importante. Você teve uma palhinha. Aconteceu um negócio bastante interessante. Existe uma editora que é da Paraíba, chamada Graf 7, que eles resolveram fazer uma coleção, baseada na 10.639, que chama África Está em Nós. É uma coleção de livros didáticos, e eles começaram lá pelo Rio Grande do Sul. Então essa coleção, eles tem uma publicação do Rio Grande do Sul que chama Africanidades Rio-Grandenses. Depois teve uma de Santa Catarina, Africanidades Catarinenses, teve na Bahia, teve em Pernambuco, na Paraíba, e agora está fazendo em São Paulo. Em São Paulo, por ser muito grande, eles dividiram em Africanidades Paulistas, que é do município, que pega principalmente alunos de primeira a quarta, até oitava, e depois para o ensino médio, Africanidades Paulistas. Eles têm um negócio que eu achei muito interessante, que eles têm, com exceção de Pernambuco, todos os outros livros, eles contrataram especialistas negros para escrever esses livros. Então, historiadores, antropólogos, etc., para escrever esses livros. Lá em São Paulo, eles entraram em contato com uma pessoa com quem a gente, uma antiga militante do movimento negro, que é pedagoga e tudo, e ela formou uma equipe para escrever esse livro, e eu fui um dos convidados para escrever. Então, esse livro os 2 livros já estão prontos, ficaram muito bonitos, né? Modéstia à parte, ficar bacana o livro. Inclusive o livro para o pessoal do Fundamental, teve um jornalista chamado Oswaldo Faustino, que escreve livros infantis. Então ele deu um tratamento muito legal à questão da história, criamos personagens, ficou uma coisa assim muito lúdica, muito bacana. Então é um projeto muito interessante, que lá em São Paulo o livro está pronto, agora eles estão negociando com a prefeitura e com o estado para vender esse livro. É um livro bem didático, que procura resgatar a história dos negros em São Paulo, tanto no estado quanto no município. E o que eu estou assim, que eu acho que é importante, que isso que o Marcelo coloca para vocês estarem sabendo aqui, assim que esse livro estiver comercializado, nós, a equipe lá de São Paulo, nós estamos propondo outros estados.
né? Então, os estados que a gente pensou inicialmente, tem vários, né? Mas principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, que a gente sabe que já tem, que tem militância, que tem acúmulo, que tem pessoas que foram para a academia, que tem condições de fazer isso. Então é bom se vocês estarem informados que tem isso. Assim que o livro sair, a gente até manda aqui para o sindicato, para vocês conhecerem e tal, e aí a gente vê se a editora topa de fazer esse mesmo trabalho aqui no estado. E o projeto deles, na verdade, é nacional, eles pretendem fazer em todo o estado. Eu não sei qual é a ordem que eles estão trabalhando. Então, é isso.